prazer estar aqui nessa casa pela segunda vez. A primeira vez foi terça-feira retrasada na casa de Neemias, a convite do meu amigo, pastor Alisson. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela confiança. Ao pastor Maurício, a pastora Ginaína, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Um dia, eu não quero, eu corro de ser pastor, mas se eu for pastor chique, assim, bonito, igual o senhor, eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou aqui com as mulheres mais lindas dessa igreja. A minha esposa Priscila, que está aqui. A minha filhinha Aruna, que queria subir aqui no altar, vocês viram? O lugar dela é aqui. Se eu não puder vir, pastor, da próxima vez que você me convidar, a Aruna vem pregar no meu lugar, tá bom? A Aruna é crente. Estou aqui com alguns amigos também. Felipe, Lili, a Josi, que está ali. Tá ali. Deus abençoe grandemente a sua vida. São amigos, obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. É uma vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Vocês são? Ah, tá. Agora ficou fácil. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Brincadeira, vocês são crentes. Lucas 15, versículo 8 diz assim o texto sagrado. Qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa e busca com insistência ou com diligência até a encontrar? Verso 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que estava. Verso 10 a gente encerra. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você quiser e puder, tome seu assento. Muito obrigado. Eu me encanto quando eu começo a ler Lucas capítulo 15. De todos os evangelhos, eu sou apaixonado por todos eles. O evangelho de João, por ser um teólogo, ele tem meu coração. Mas quando eu olho a riqueza de Lucas, por ser um doutor, por ser um médico, pela facilidade que Lucas tem em trazer diversas características, diversos detalhes, Lucas é detalhista. E eu acho bonito porque Lucas escreve ou narra a cena, e se você fechar os seus olhos entendendo cada uma das cenas, cada uma das características, os detalhes que Lucas traz, parece que é um filme. E eu sou apaixonado porque quando eu leio Lucas, capítulo 15, quem já viajou, quem já foi viajar de avião ou algo do tipo, não só de avião, mas também de ônibus, percebe que na estação e no próprio aeroporto existe um espaço de achados e perdidos. Eu me assustei quando eu soube que nos achados e perdidos, Felipe, do aeroporto, existem milhares e milhares de eletrônicos, milhares e milhares de livros, milhares e milhares de malas. E o engraçado é que nos achados e perdidos é onde você vai para procurar algo que você perdeu. Obviamente, achados e perdidos, o que você perdeu, você vai encontrar se você for lá. Se ninguém pegou, se ninguém surrupiou, e algum funcionário levou até o local, é só você ir até esse local e você vai encontrar aquilo que você perdeu. O que é mais interessante é que, quando eu olho para Lucas capítulo 15, parece ser o achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Como assim, Mateus? É que em Lucas capítulo 15, Jesus começa contando 3 parábolas. E o que é uma parábola? Parábola não é uma história real. Parábola é uma história fictícia, mas que traz uma verdade moral ou religiosa. Como assim, Mateus? Os personagens de uma parábola, eles não são reais, são inventados. Mas a ideia e a verdade, obrigado, filho, Deus te abençoe. Mas a verdade que a parábola, ela transmite, o que ela vem para trazer para você, o que a história vem para te contar, ele tem ou carrega uma verdade de peso espiritual, isto é, moral ou religioso. Quando Jesus começa a contar parábolas, o que você vai perceber é que não tem um lugar exato, não tem personagens reais. Quando você olha, por exemplo, a parábola da dracma perdida, qual o nome da mulher? Das amigas. Qual o nome do filho mais velho e do filho mais novo que sai de casa, que nós intitulamos ele como filho pródigo? O que é engraçado porque pródigo mesmo é o pai. Pródigo tem a ver com extravagante. Ah, Mateus, mas o filho pegou a riqueza do pai e gastou tudo lá. É, mas o pai foi mais extravagante do que o filho. Porque de acordo com a lei, o pai não poderia receber o filho. O pai não poderia receber de braços abertos aquele que tirou parte da sua herança. O pai não poderia receber de braços abertos aquele que jogou fora diversos anos do seu trabalho. O pai não poderia receber de braços abertos alguém que olhou para ele como se ele não fosse nada, não fosse ninguém. O que é mais engraçado, quando o filho que estava perdido volta, o pai é o primeiro a correr ao encontro dele. Então você percebe que nas parábolas, o que Jesus vem para trazer são verdades morais ou religiosas. Não é diferente. Quando você lê Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1 e 2, algo começa a me encantar e me deixar fascinado.
Porque o texto começa a trazer algo que dentro da cultura não era comum. Era natural que os religiosos da época, que os fariseus e doutores da lei, se eles estivessem em praça pública pregando e chegasse até eles algum pecador ou algum cobrador de impostos, eles paravam de pregar, eles paravam de ensinar, porque eles acreditavam que aquelas pessoas, sendo prostitutas, pescadores ou algo desse tipo, não poderiam ouvir a palavra de Deus. Os pescadores porque pescavam no sábado, as meretrizes, prostitutas, justamente porque abriam mão ou pecavam contra o próprio corpo, faziam outros homens pecar, aqueles que não guardavam o sábado, aqueles que não iam para o templo, para os judeus, para os doutores da lei, para os fariseus, não eram dignos de ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que esse povo, que para os judeus era a escória da sociedade, eram pessoas que nunca seriam alcançadas pela palavra do Pai, os judeus, quando viam, os fariseus, os doutores da lei, quando viam esses homens se aproximarem de um discurso público, eles se calavam. Esses pecadores, então, eles não tinham prazer de ouvir o mestre, de ouvir o doutor da lei, porque quando ele chegasse perto, ele saberia que esse doutor da lei ia se calar, ou não iria ensinar para ele, ou então ia usar a pregação dele para dar uma espécie de jogar na cara, sabe? O que está acontecendo aqui, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, é o oposto. Porque Jesus começa a pregar, e o texto é enfático em dizer que os publicanos e os pecadores vêm até Jesus. Como é que é, Marcos? É porque era natural os publicanos e pecadores verem o mestre da lei, ver o rabino, ver alguém ensinar e ficar distante. Mas enquanto Jesus está ensinando, os pecadores eles não se afastam, eles se aproximam. E aí Jesus começa a ensinar algo que incomoda os fariseus. Porque Jesus está ensinando enquanto esses pecadores estão se aproximando e Jesus começa a pregar, é os fariseus que olham dizendo: para, não ensina, está se aproximando da prostituta. Não ensina, está se aproximando do cobrador de impostos. Não ensina, para, eles não são dignos, eles não são merecedores. Aí Jesus começa uma parábola. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, no final da tarde, você começa a cantar porque é costume da cultura, no final da tarde, por volta de 4, 5 horas, o pastor começa a contar, aí na entrada do curral, ele começa a contar as ovelhas, mas de repente ele percebe, dá 100, está faltando uma. O pastor então começa 1, 2, 3, 89, 98, 99. Não é possível. 1, 2, 3, 98, 99. Está faltando uma. Aí Jesus conta uma parábola dizendo: qual de vocês, como esse pastor, teria a capacidade de deixar as 99? O texto não diz onde é, mas a cultura deixa claro que é no aprisco. E a ideia é: qual de vocês teria a capacidade de deixar as 99 no local seguro e ir atrás da única ovelha que se perdeu? O mais bonito é que o pastor não está dizendo: não tem problema, eu tenho 99, uma só não tem valor. O pastor está dizendo: as 99 são valiosas e vão ficar no lugar seguro, mas aquela que se perdeu também precisa de mim. O que é mais importante, o que é mais interessante no texto é que, se você perceber na contagem final, que ficava por volta de 5 a 4 horas da tarde, nesse horário o sol está indo embora. E as ovelhas, elas não comem próximo do curral, elas comem distante, o pasto fica um pouco longe. Então o pastor deveria andar, caminhar por muito tempo, provavelmente ali perto das montanhas. E o problema é que essa ovelha que se perdeu, ela sozinha, ela não consegue sobreviver. Se você olhar para uma ovelha, a ovelha não tem chifre. Se você olhar para uma ovelha, a ovelha não morde, a ovelha não bate, a ovelha não tem nada para proteger ela mesma. É por isso que uma ovelha necessita, depende de um pastor. E o pastor, ciente disso, diz: se ela ficar sozinha, ela morre. Se ela ficar sozinha, ela é vulnerável. Se ela ficar sozinha, ela não consegue. Se ela ficar sozinha, ela não sabe o lugar seguro para ir. Aí o pastor diz: enquanto as 99 estão aqui, eu vou atrás daquela que está perdida, aquela que está sozinha, aquela que não consegue somente com ela, aquela que precisa de mim, eu vou atrás dela. O problema: o sol está indo embora, a escuridão breve está chegando. O que é mais engraçado é que aquela ovelha que se perdeu, provavelmente, a lã dela, Josi, vai encostar em carrapichos, vai encostar no meio do mato. Então, Felipe, não vai ter mais valor, porque o que vale para uma ovelha, se você não matar ela, é óbvio que é a lã, Lili. Mas agora, aquilo que a ovelha tem para oferecer, que é a lã, já não presta mais. Está cheio de carrapicho, está cheio de coisas ruins no pelo dela. Qual que é o problema? Que o pastor está indo atrás de uma ovelha que não tem nada para lhe oferecer. É que o pastor vai atrás de uma ovelha que o que ela tinha para ele, que a lã, já não presta mais, já não vale mais. E aí fica fácil entender quando nós lemos João capítulo 10, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor.
E o que ele está dizendo não é, a ovelha tem muito. O que ele está dizendo é, eu entrego a minha vida por ela. O que ele está dizendo é que essa ovelha que é preciosa, essa ovelha que é valiosa, ela não é valiosa por causa da lã, ela é valiosa por causa da vida dela. E a vida dela é tão valiosa ao ponto do pastor dizer, eu entrego a minha por ela, eu entrego a minha para ela, eu entrego a minha, eu morro no lugar dessa ovelha. E o pastor vai. Só que Jesus pergunta isso porque ele sabe que aqueles fariseus apreciam números e não vidas. Ele sabe que aqueles fariseus, eles apreciam as pessoas que estão ali. Os que se perderam porque quis. Aí Jesus começa a dizer, já que vocês não têm coragem, deixa eu contar para vocês uma história. Existe um pastor que deixa as 99 e vai, mesmo no perigo, mesmo na escuridão, mesmo não tendo nada para receber, mesmo não tendo nada de bom para encontrar na ovelha. Ele vai até aquela ovelha. O mais engraçado, ele não volta para casa sozinho. Ele só volta para casa quando encontra aquela que estava perdida. Ele não volta para casa só. Ele encontra ela perdida, ele encontra ela com medo. O mais bonito é, ele poderia voltar chamando, mas o texto diz que ele pega, coloca ela no ombro e traz ela de volta para o lugar seguro. Olha que coisa bonita. É o texto dizendo que você tem valor, que você é precioso. Já que nós podemos entender a respeito da parábola, a parábola tem algo bonito para nos ensinar. O pastor é claro que é Jesus. E a ovelha, por muitas vezes foi você. Antes de você chegar aqui na Gerando Vida, Jesus te encontrou. Existia um lugar seguro, existia um ambiente seguro, onde tinha 99. Mas um dia, em um culto, o sumo pastor foi atrás de você. Aí ele tirou o carrapicho da sua lã. Aí ele foi atrás de você que não tinha como se proteger, que estava lá no mundo, lá fora, sozinho, em risco. Aí ele trouxe você nos ombros e agora você está aqui no lugar seguro. Quando nós entendemos isso, fica bonito. Porque a ovelha, ela se perde quando ela não está com o rebanho. A ovelha, ela se perde quando ela não está com as outras ovelhas. E a ovelha aqui, ela se perde na sua inocência. O mais engraçado é que Jesus continua. E quando Jesus continua, ele chega até a segunda parábola. E a segunda parábola é a parábola da dracma perdida. É a palavra do quê? O que é uma dracma? Provavelmente você já ouviu falar, você já conheceu, que a dracma fala a respeito de uma moeda. Alguns dizem que a dracma custava ali em torno de quase um denário em dia de trabalho. Depende muito da visão, dependia muito do trabalho. O que eu quero que você entenda é que o que o texto está mencionando, nós precisamos olhar com o olhar da cultura, preste atenção. Nós precisamos olhar com o olhar da cultura. E quando nós olhamos com o olhar da cultura, é um outro ponto. Como assim, Mateus? Não se trata de moedas. Se trata de um conjunto de 10 moedas. Mateus, mas é a mesma coisa? Não. Porque o conjunto de 10 moedas tem a ver com uma aliança. Tem a ver com o quê? Eu não entendi. Tem a ver com o quê? Aliança. O que o texto está querendo dizer? Que certo dia, certa vez, uma mulher recebeu uma aliança. O que o texto está dizendo é que essa mulher, quando recebeu uma aliança, essa aliança era uma espécie de adorno, ou colocava-se na cabeça ou colocava-se no pescoço. O que é que acontecia? Como que acontecia? Presta atenção. Imagina que eu vou me casar com a irmã Priscila. Eu chego até ela. A cultura diz que, como noivo, eu chegaria na casa dela, carregando na mão uma espécie de taça, e na taça eu tinha um vinho. Eu chegaria, bateria na porta dela com algumas moedas de prata, justamente esse conjunto de dracmas também. Eu olharia para ela e diria, olha, eu quero me casar com você. Se ela aceitasse, eu entregaria para ela o cálice. Eu entregaria para ela esse pouco de vinho, e o vinho representa alegria, você sabe muito bem disso. Então eu estava entregando, e enquanto ela ia tomando uma taça de vinho, representando a alegria do nosso casamento, eu faria algumas promessas para ela. Dentre as promessas eu diria o seguinte, olha, eu vou até a casa do meu pai me dará uma casa, me dará um lugar para levar você. E quando eu estiver com esse lugar pronto, eu volto para buscar você. E então, eu pegaria essa espécie de aliança, esse conjunto de 10 dracmas, e colocaria na cabeça dela ou no pescoço dela. Olha que coisa interessante. Se fosse hoje, eu colocaria essa aliança no dedo da Priscila. Mas naquela época, eu colocaria esse adorno, esse conjunto de 10 dracmas, na cabeça ou no pescoço. O que é que você está dizendo, Mateus? É que provavelmente, Jesus está dizendo de alguém que tem compromisso. É que provavelmente, Jesus está falando de alguém que tinha uma aliança. É que provavelmente, Jesus está mencionando uma mulher que era noiva. Uma mulher que tinha identidade. Uma mulher que tinha alguém esperando.
uma mulher que tinha uma aliança de compromisso com alguém. Qual que é o problema? O problema do texto é que essa mulher perdeu uma dracma. Dentro da cultura, se ela chegasse no dia do casamento, se ela chegasse até lá e o noivo contasse e faltasse uma, ele poderia cancelar o casamento. Ele poderia olhar para ela e dizer: você não cuidou da nossa aliança. Você não cuidou daquilo que representava a nossa união. Se você não honrou a nossa aliança, tampouco você me honrará. Casamento cancelado. Olhe para cá. Como é que é, Mateus? É que se a noiva perdesse uma dracma do conjunto que representa a aliança, o casamento seria? O casamento seria? Então a noiva entende essa preciosidade que é a aliança e ela corre com diligência até encontrar. Ela sabe que a aliança tem um valor, e é um valor muito importante. Quem já casou, levante a mão por gentileza. Quem já perdeu a aliança, levante a mão por gentileza. A sua esposa fica doida com você, né? 98% das pessoas que levantaram a mão foram seus homens. Olha pra cá. O que é que você está dizendo, Mateus? É que eu nunca perco nada. Quem já perdeu dinheiro? Você levantou com tanta fé que eu acho que você perdeu muito dinheiro. Eu nunca perco nada que está sendo valioso para mim naquele momento. Onde é que você quer chegar, Mateus? E corrija se eu estiver errado. Quando a gente perde dinheiro, durante todo o percurso o dinheiro não é importante. A gente pega o dinheiro, coloca o dinheiro no bolso, vai para a quitanda, vai para a feira, vai para o supermercado, aí começa a pegar, coloca dentro do carrinho, coloca dentro da cesta. Quando chega no caixa não é importante, mas quando chega na hora de pagar, que você põe a mão no bolso. Só que perceba que você só se deu conta do dinheiro quando foi importante a participação dele. O dinheiro durante todo o caminho não foi importante. O dinheiro quando você chegou no mercado não foi importante. O dinheiro na fila do caixa não foi importante. Mas na hora de pagar, que você se dá conta, aquilo que era importante não está mais lá. Não entendi. Eu te explico. Nós só perdemos coisas que por menos de poucos segundos deixam de ser importantes. Eu só perco coisas que por minutos, por segundos, por horas ou por dias deixou de ser importante. E quando aquilo volta a ser sua devida importância e eu vou procurar, eu percebo, perdi. O que mais me dói, essa moça, essa noiva, ela não perdeu aquilo que era mais precioso, Felipe, fora. Ela não perdeu aquilo que era mais precioso, Priscila, no caminho. Ela perdeu aquilo que era mais precioso dentro de casa. E aqui a gente começa a pregar e a entender. Entendeu o que, Mateus? Que essa noiva representa você. Você perdeu uma aliança que te unia ao noivo. E o pior é que não foi na rua, não foi no trabalho, não foi na faculdade. Nós perdemos a nossa aliança com o noivo dentro de casa. Em 1 Coríntios capítulo 6, salvo engano, diz que o nosso corpo é templo, morada, é casa do Espírito Santo, é onde Ele deseja habitar. Então se o nosso corpo é templo, se o nosso corpo é casa, aonde Ele deseja habitar, deixa eu chocar você, a aliança que está perdida do noivo com a noiva, que representa você, e a união com Cristo está perdida, mas não está longe, está aí dentro. O problema é que com o passar do tempo, quem fez faxina vai entender onde eu vou chegar. Quando nós fazemos faxina, nós percebemos que existe muita coisa dentro de casa que é inútil. A gente começa a abrir as gavetas e começa a jogar um monte de coisa para fora, já percebeu? Começa a colocar um monte de papel para fora, começa a colocar um monte de caixas para fora, um monte de cabo, um monte de fio, um monte de coisa que está lá e não deveria estar. Muitas coisas quebradas. Quando a gente quer fazer uma faxina, antes de receber alguém, a gente quer fazer uma faxina porque a gente perde algo precioso. O que é que a gente consegue entender? Que eu só perco algo precioso dentro de casa quando eu coloquei um monte de coisa insignificante junto. Então, na ânsia de colocar muita coisa que não tem valor para dentro da casa, aquilo que é precioso, eu e você perdemos. Não entendi, eu te explico. É Jesus dizendo:
a nossa aliança está de pé. Só que o tempo vai passando, aí a gente vai colocando dentro da casa tudo aquilo que não importa, tudo aquilo que não tem valor. A gente começa a acreditar que os nossos sonhos são mais valiosos do que a aliança com Ele. Aí a gente coloca e enche o nosso coração, a nossa casa de sonhos. Aí Deus começa a falar algumas coisas para nós sobre espiritualidade, sobre vida com Deus, sobre intimidade com Deus. Aí a gente começa a colocar na nossa vida tudo que é de material. Eu não estou dizendo que você não pode ter, que você não pode possuir. O que eu estou dizendo para você é que a Bíblia é clara em dizer que tudo que é material não é igual ao espiritual. Em que sentido, Mateus? Deus não morreu para te dar casa, Deus não morreu para te dar carro, Deus não morreu para encher sua conta no banco, Deus não morreu para você ser reconhecido no Facebook, no Instagram, Deus não morreu para que você seja aplaudido no mundo, Deus morreu para te dar um lugar no céu, Deus morreu para te dar um lugar melhor. Jesus morreu para dizer para você: você estava perdido, sem mim o seu destino era inferno. Mas aqui, já falando de sexta-feira santa, Ele se entregou. E por que Ele se entregou? Para fazer justamente o que Ele grita em João 19:30: está consumado. Consumado o quê? Aquilo que separava o homem de você, Pai, aquilo que separava o homem de nós, já não separa mais. Eu estou vencendo o poder do pecado, sobregerando vidas. E agora? Agora o acesso que estava bloqueado até o Pai está aberto por meio de Jesus Cristo. É por isso que Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu só consigo ir por meio dEle, eu só consigo ir por conta dEle, eu só consigo chegar lá porque a graça nos alcançou. Entendendo isso, nós compreendemos o que é que Jesus quer com você: intimidade. Só que nós ficamos nervosos quando o pastor cheio de Deus, ele começa a pregar para você: Deus tem o melhor para a sua vida espiritual. Ah, pastor, nesse ano é ano de você ter mais intimidade com Deus. Ah, pastor, esse ano é ano de você voltar a orar dentro de casa. Ah, pastor, que raiva. Eu achei que o Senhor ia dizer que esse ano é ano de portas abertas. Eu achei que o Senhor ia dizer que esse ano tudo vai dar certo. Eu achei que o Senhor ia dizer que eu seria o queridinho de Deus e tudo aquilo que eu pedisse para alimentar o meu ego aconteceria. Aí vem Tiago quebrando toda a nossa expectativa, dizendo: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Aí você pergunta: o que é pedir mal, Tiago? Aí ele te explica: você pede para gastar no seu próprio deleite, no seu próprio prazer. É porque Deus tem que fazer cócegas em você. É porque o pregador tem que vir mimar o seu pecado. É porque o pregador tem que vir dizer para você: pode continuar, Deus é amor, tudo que você fizer está resolvido, me perdoe. Mas eu estou aqui para dizer para você que a palavra ainda é santa, e o Deus que você serve ainda é santo, e existe santidade para chegar até Ele. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o mundo pode gritar o tempo todo que pecar é normal, mas a Bíblia vai dizer: aqueles que são filhos do mundo são inimigos de Deus, mas aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo, e o maligno não os toca. O que você está dizendo, Mateus? O que a Bíblia enfatiza, e o que ele está enfatizando: que você está na terra, mas você não é da terra. Que você está aqui, mas você não pertence a esse lugar. E aí Pedro vai dizer: você é um viajante, um peregrino, um forasteiro numa terra estranha. Muito em breve o céu se rasga em dois. Muito em breve o amado da sua alma grita: chegou a hora, chegou o tempo, e você sobe com Ele para viver para sempre com Ele na eternidade. O que é que te preocupa hoje? Eu tenho que pagar aluguel no final do mês ou no começo, eu tenho que pagar IPTU, IPVA, eu tenho que pagar diversas coisas aqui, porque na terra eu preciso pagar e pagar e pagar. Deixa eu fazer com que a sua alma sinta desejo dele. No lugar que você vai não tem IPTU, mas tem uma casa te esperando. No lugar que você vai não tem IPVA, mas você não vai precisar de carro. No lugar que você vai existe algo melhor do que tudo aquilo que os seus olhos podem ver, pensar ou imaginar. E o que é? O melhor do céu, me desculpe, não são as ruas de ouro, se é que tem rua de ouro, não são os muros de Jafe, não é a água que está viva, não são os 24 anciões assentados sobre o trono e se jogando aos pés do Cordeiro. Não, não é. O melhor do céu é olhar para aquele que tanto te amou e se entregou por você, dizendo: vinde, benditos meu Pai. Tem alguém com saudade do céu? Tem alguém com saudade de um lugar que os seus olhos carnais nunca viram? Esse Deus é poderoso. Voltando para cá. O que é que nós entendemos? Nós entendemos que existe uma noiva. E essa noiva tem uma aliança. Só que o problema, ela perdeu parte dessa aliança dentro de casa.
Nós colocamos um monte de coisas que não tem valor, que não são preciosas para dentro. E aquilo que é precioso, olha para mim, a aliança que você tinha com Deus, se perdeu. Alguns perderam a dracma da oração. Alguns perderam a dracma da intimidade. Alguns perderam a dracma da... Lembra quando você orava de madrugada? Ele te derrubava da cama, você tinha prazer e desejo de falar com ele? Essa dracma está perdida, não está? É que a promessa foi feita. Ele colocou a aliança em você. Mas os dias são maus e às vezes a gente se acostuma em estar presente no ambiente sagrado e esquece de quem nós estamos louvando aqui. É por isso que Paulo começa a enfatizar em Romanos capítulo 12 dizendo: eu rogo, eu insisto, eu peço a vocês que apresentem os vossos corpos em louvor a Deus, porque esse é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo: eu não quero apelar para você levantar as mãos, eu não quero apelar para você glorificar, eu não quero apelar para você encher-se do Espírito Santo, pular, rodar e sapatear, isso é maravilhoso. Mas eu quero que antes de você bater o pé, antes de você levantar as mãos, antes de você gritar, você entenda: por que eu estou aqui? O que é que isso representa? Por que eu levanto as mãos? Por que eu bato os pés? Por que eu saio da minha casa numa noite de sexta-feira como essa, no feriado? Eu podia estar em diversos lugares, mas por que eu escolho estar aqui? Aí é Paulo apelando e dizendo: o seu culto tem que ser racional. Antes de você levantar a mão, por que você levanta? Antes de você pular, por que você pula? Antes de você rodar, por que você roda? Antes de você ter um cargo, por que você aceitou ele? É Paulo apelando para você entender: Deus está muito mais preocupado com a sua intenção do que o que você tem para oferecer para ele. Mateus, é mentira. Será que é mentira? Corre comigo em Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 4, você vai ver duas pessoas prestarem um culto. Quem é? Um se chama Abel e o outro, Caim. Os dois vêm adorar a Deus. Os dois levantam altares. Os dois entregam algo para Deus. Qual que é o problema? O problema não está na entrega, mas na intenção. Como assim, Mateus? É simples. Quando você olha para Abel, Abel levanta o altar, coloca o sacrifício. A Bíblia deixa claro: e Deus olhou para Abel, intenção, e aceitou a sua oferta. E Deus olha para o outro ofertante. Qual o nome dele? Caim. Levanta o altar, entrega frutos a Deus. Deus não rejeitou Caim por causa da oferta, mas rejeitou a oferta por causa de Caim. Deus olhou para a intenção e disse: Caim, me desculpa, se a intenção é má, eu não estou preocupado com o que você veio para trazer. Como assim? Eu coloco você no texto. Você é pregador? Que maravilha, continue pregando. Mas antes de Deus receber sua pregação, Ele quer receber você, pregador. Você é cantor? Continue cantando. Mas antes da sua canção, Ele quer você, cantor. Antes de você pastorear, liderar, Ele quer você. Como assim, Mateus? Qual é a sua intenção que te trouxe a estar gerando vidas hoje? Você tem que entender que se você vier no culto para receber, me perdoe te frustrar, mas o culto não é o quanto você recebe de Deus, é o quanto você veio para entregar. Deus não está preocupado com a sua ideia de eu vou lá porque Deus tem algo para mim, mas desde quando você estava se arrumando, Deus te esperou dizendo: eu hoje acredito que Ele vai entregar o melhor para mim. Hoje vai ser o dia da vida dele ser transformada, porque enquanto você entrega para Deus, Ele não é alguém que retém tudo que tem para entregar. E eu gostei de uma frase do Alisson, eu quero usar aqui: o céu não aceita barganha. Quem aceita barganha é o diabo. Se você transformar a pedra em pão, eu acredito que é filho de Deus. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou o mundo. Se você se prostrar e me adorar, Deus guarda você. Aí é Jesus mostrando: quem trabalha com barganha é o diabo. Aqui não, eu não trabalho com barganha. Mas por ser meu filho, se você é mau e sabe dar bons presentes para o filho de vocês, quanto mais eu, seu Deus. Será que eu não vou dar o Espírito Santo a quem me pedir? O que é que o texto tem para nos dizer? Independente da sua intenção, se a sua intenção é má, é natural que o fruto também seja. Mas se a sua intenção é boa, me desculpe, levantou, e porque levantou eu continuo. Tem gente que levanta, Felipe, glorifica, pula, roda, e tem pessoas que atravessam o culto dizendo: olha lá, para que levantar? Para que glorificar desse jeito? Para que gritar dessa maneira? Me perdoa, mas você não sabe a intenção que está aqui dentro. É porque era para estar no cativeiro, é porque era para estar numa roda de macumba, é porque era para estar no meio da prostituição, é porque numa sexta-feira, no final de semana como esse, era para estar no baile funk, mas Ele resgatou, lavou com sangue, remiu e está aqui. Aí a Bíblia diz: quem muito é perdoado, muito ama. Me desculpe, pode ser exagero para você, mas eu entendo que a intenção é de alegrar aquele que me amou e se entregou por mim. Enquanto tem alguém
que, olha, não interessa o preço do perfume derramado, eu não vou ter uma oportunidade como no culto desse, então eu entrego tudo aos pés dele. O problema é que o tempo passa. E essa dracma que faz a gente ter intimidade com ele vai indo embora. O problema é que o tempo passa. E aí vem 20 anos, 10 anos, 30 anos de crente. E eu pareço ali. Eu entro no santuário, mas eu estou acostumado com o ambiente sagrado. Mas eu tenho tanto tempo de casa. Talvez ele diria, o sumo sacerdote. Aí Deus está olhando e está dizendo, Eli, mas seu culto já não é como antes. A sua entrega não é igual no começo ali. Eu lembro da sua euforia de chegar no culto. Você só olhava o cartaz para saber a hora. Você só olhava o cartaz para saber o dia. Você não tinha nem roupa ali. Você vinha com roupa emprestada. Mas agora que tem um terno, um vestido bonito, você está desprezando aqueles que não tem muito para vestir. Você entra no santuário ali. E eu me lembro que você queria e desejava pregar com muitas pessoas. Mas aí você fez um curso, mas aí você aprendeu. E aí você agora acha que é melhor e superior do que alguém. Eli, eu te conheço. O problema é que seu culto não é mais o mesmo. Aí quando ele está acreditando que ele é o cara e se acostumou com o ambiente sagrado, por 3 vezes na madrugada Deus começa a chamar um menino chamado de Samuel. O que é engraçado é que Samuel não conhece a voz de Deus, mas conhece a voz de Eli. Samuel chega até Eli e pergunta, foi você que me chamou? Aí Eli diz, Samuel, eu acho que sei quem está te chamando. Eu estou com saudade dessa voz. Quando você ouvir, diga para ele, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está atento. Enquanto Eli está aposentado no ambiente sagrado, Deus ainda levanta Samuel, né, gerando vidas. Tem alguém? Porque Deus está preocupado com a sua intenção. Então está dizendo que eu não tenho que trabalhar para Deus? Tem, mas não se esqueça do motivo. Não se esqueça da intenção. Eu não acredito em você. Eu preciso de 2 textos. Então corre comigo em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, eu não fugi do texto, eu estou falando da dracma que foi perdida. Em Apocalipse capítulo 2 nós entendemos que existe uma igreja pastoreada por João, que nós denominamos ele como apóstolo do amor. Sabe o que é engraçado? O próprio Jesus, que conhece a igreja de Éfeso, ele está dizendo, João, avisa lá para a igreja de Éfeso. Éfeso? Ah, eu conheço. Eu pastorei essa igreja, Então avisa para ela que eu estou vendo o trabalho. Eu estou vendo a labuta. Eu estou vendo a perseverança. Entendi nada, Mateus. Eu estou vendo que não falta culto. Eu estou vendo que nunca faltou agenda de pregação, nunca faltou agenda de canto. Está sempre na igreja, está sempre na EBD, está sempre aprendendo, está sempre vindo aqui, está sempre cultuando, está sempre vindo no culto. Ah, isso é bom, Jesus. Avisa lá que prega, mas não ama mais. Canta, mas não ama mais. Que lidera, mas não ama mais. Que trabalha para mim, mas não tem mais intimidade comigo. Avisa lá que o meu conselho é que volte ao primeiro amor. O que é que você está dizendo, Mateus? É que o texto deixa claro que tem gente que prega, Danilo, mas não ama mais a Deus. Que canta, Priscila, mas não ama mais a Deus. Que lidera e que trabalha para Ele, mas não tem mais intimidade com Ele. Eu não acredito em você. Para virar doutrina tem que ter 3 textos. Então vamos chegar para onde? Mateus capítulo 7. Onde ele começa a dizer, naquele grande dia, muitos dirão, em seu nome preguei, expulsei demônios, curei enfermos, em teu nome eu fiz. Olha a resposta do dono do céu, eu sei que você fez, mas eu não te conheço. Você trabalhou para mim, mas não tinha intimidade comigo. Você estava tão ocupado e tão atarefado a trabalhar para a igreja, a instituição, que você se esqueceu de ter intimidade com o dono da igreja, Jesus Cristo. É por isso que Ele nos convida a voltar ao primeiro amor, antes de voltar para as obras. O que é que Ele está dizendo? Antes de você trabalhar para mim, eu quero que você tenha intimidade comigo. Antes de você fazer para mim, eu quero que você me conheça. É por isso que o conselho dele para os discípulos é, quer intimidade? Quer? Existe um jeito, não é com o microfone na mão. Abre a porta do seu quarto, entra e fecha ela. E o Pai que está em secreto te recompensará publicamente.
O que ele está dizendo é que a gente está tão preocupado em ficar em evidência com o microfone na mão, é que eu só sou cheio da presença quando é minha oportunidade. Aí ele está dizendo, se você não pregar no culto de hoje, então quer dizer que não tem culto para mim. Se você não cantar no culto de hoje, então quer dizer que não tem culto para mim. Aí ele dizendo para você, eu estou com saudade quando você saía do culto da igreja entre as quatro paredes e você sentia vontade. Vontade do quê? De chegar em casa e abrir a Bíblia e entender um pouco mais do que foi pregado. Eu estou com saudade. Saudade do quê? Saudade de quando na segunda-feira você cultuava, indo para o trabalho no seu carro. Eu estou com saudade de quando na segunda-feira você também cultuava, chorando na beira da pia, dizendo que Deus ia salvar, e eu começava a agir. Eu estou com saudade de antes de tomar qualquer intimidade, antes de falar qualquer coisa, você perguntava para mim se podia ou não. Eu estou com saudade antes de entrar num relacionamento, antes de entrar numa dívida, antes de fazer alguma coisa, você perguntava para mim, posso, pai, ou não posso? Eu estou com saudade. Você comprava os alimentos, colocava na mesa e orava agradecendo. Eu estou com saudade quando você começava a cantar, estava tudo dando errado, mas você não abria a mão de mim. Eu estou com saudade das madrugadas que a gente conversava, das madrugadas que eu te dava sermão, das madrugadas que você escrevia, das madrugadas que você dizia que não era tudo que você precisava. Mas o tempo passou, a aliança ainda está aí, mas a dracma foi perdida. Eu estou com saudade, porque o casamento está se aproximando. Mas se você procurar, a dracma já não está mais lá. O que é que ele diz? Ele nos encoraja. Ele encoraja o Mateus já gerando isso. Ele diz, o que é que a mulher fez? Entendeu que a dracma tinha valor. Entendeu que a dracma era preciosa. E não tem como achar nada no escuro. Então antes de fazer qualquer coisa, ela acende a candeia. Ela liga a luz. Mateus, eu não entendi. Eu coloco você no texto. A luz naquela época não era a mesma de hoje. A luz era a luz de candeia. Mas é bonito que Jesus usa esse termo de luz de candeia para falar também a respeito de si. Quando chega no capítulo 8 de João, ele narra dizendo, você quer luz? Eu quero. Eu sou a luz do mundo. Como assim, Mateus? É que achar alguma coisa preciosa na sua casa, no escuro não dá. Aí Jesus está convidando, quer achar nossa aliança? Me coloca para dentro. Quer achar nossa aliança? Me deixa entrar. Mateus, eu não entendi. É que quando tem alguém chegando na sua casa de visita, você esconde o cômodo bagunçado. Quando alguém está chegando na sua casa de visita, você quer manter uma boa aparência. Você diz, espera, eu já vou abrir a porta. Aí a gente começa a arrumar a mesa, começa a arrumar a casa, começa a fazer faxina. Mas quem mora dentro da casa sabe aonde está bagunçado. Quem mora dentro da casa sabe aonde está o problema. Quem mora dentro da casa sabe aonde está a sujeira, aonde está a bagunça, aonde está as coisas ruins da casa. Quem está visitando, chega, vê o cômodo limpo e vai embora. Mas quem mora na casa sabe que precisa arrumar, organizar, precisa fazer uma reforma. O que é que você está dizendo? É que Jesus está falando que Ele não quer fazer uma visitinha para você. Ele quer morar dentro da casa. Como assim, Mateus? O cômodo bagunçado, Ele está pedindo para você, deixa eu entrar e eu te ajudo a limpar. Eu não sou desse negócio não. Mas se você puder, levante a mão que eu vou profetizar algo na sua vida. Como assim, Mateus? Deus me trouxe aqui para te entregar algo. Mãos lá em cima, mãos lá em cima. Se eu fosse mais crente do que você, eu levantaria as duas. Por que, Mateus? Eu não vim trazer chave de carro. Eu não vim trazer chave de casa. Eu não vim trazer nada de bom material. Como assim? Eu vim trazer para você na pregação de hoje uma vassoura. Que é isso, Mateus? Continua com a mão erguida, continua com a mão levantada. Essa vassoura não é de ouro, essa vassoura não é de prata, essa vassoura não é de cobre. Você não vai vender. Essa vassoura é como? É igual a que você tem dentro de casa. Só que a diferença é que ela é espiritual. Se a vassoura é material limpa a casa da matéria, a vassoura é espiritual limpa a casa espiritual. Então Deus trouxe hoje para você uma vassoura. Aleluia. Deus trouxe hoje para você uma vassoura. Estenda as mãos. Aleluia. Deus trouxe hoje para você uma vassoura. Quer receber? Quer receber? E para que é essa vassoura, Mateus? É para limpar essa casa espiritual que eu estou vendo. Tá bonita por fora, mas tem alguma coisa por dentro para melhorar.
Então Deus está dizendo: pega a vassoura. Ligou a luz, agora pega a vassoura para fazer a faxina. A vassoura é indispensável. É Jesus te convidando para dizer: joga para fora tudo que não presta. Joga para fora tudo que nos impede de ter intimidade. Tira daí tudo aquilo que te impede de ter novamente o elo da intimidade comigo. Eu quero que você volte a orar e a me buscar. Então joga para fora tudo aquilo que tem roubado o seu tempo. Joga para fora tudo aquilo que tem te impedido de me conhecer, de ter intimidade comigo. Pega a vassoura. Pega a vassoura. Pegou a vassoura? Agora fecha os olhos, por gentileza. Começa a varrer a casa. Fecha os olhos. Começa a varrer a casa. Acendeu a luz? O que é que tem aí que está impedindo de encontrar a aliança com Ele? Acendeu a luz? O que é que está impedindo você a voltar a ter intimidade que tinha outrora? De olhos fechados. Mateus, é muito tempo no Instagram. Joga fora. Mateus, é muito tempo vendo série. Joga fora. É muito tempo fazendo aquilo que não deveria. É muito tempo tirando o tempo que é dele. Joga pra lá. Ah, mas eu prego muito, mas eu canto muito, mas eu estou sempre na igreja. Desculpa. Trabalhar para ele não é ter intimidade com ele. Ele está dizendo: eu quero o seu serviço, mas antes do seu serviço eu quero você. Então por favor, volte para a mesa. Então por favor, volte para a Bíblia. Então por favor, volte para o joelho. Então por favor, volte a falar comigo. Eu tenho tanta coisa para te contar, mas você arrumou tantos trabalhos, mas você arrumou tantas tarefas, que está parecendo Marta. Tem tanta coisa para fazer que não tem tempo de ficar nos meus pés. Eu quero que você volte a enxergar que a melhor parte ainda está nos meus pés. Que a melhor parte ainda é ter intimidade comigo. Que a melhor parte é entender que essa dracma que está perdida não está fora, está aí dentro. Então varre a casa e encontra. Varre a casa e acha. Varre a casa e encontra a dracma perdida aí dentro. Oh Jesus. Porque o casamento vai acontecer e eu encerro. O casamento está chegando. Se essa dracma não estiver lá, ele pode muito bem olhar para você e dizer: a nossa aliança não está completa, não tem como ter casamento. A nossa aliança não está inteira, não tem como ter casamento. A gente não tem mais a intimidade de quando eu te entreguei a aliança, não tem como ter casamento. Deus não te fez para adorá-lo, Deus te fez para ter intimidade com Ele. É por isso que Ele fala a respeito disso o tempo todo. É por isso que Ele não pede para você trabalhar demais para Ele. O que Ele está pedindo para você? Eu quero que você converse comigo, que você tenha intimidade comigo. Adoração é consequência da intimidade. Quem não tem intimidade não adora direito, adora com falsidade. Não entendi, Mateus? Eu te explico. Se eu olho para a irmã Priscila e digo assim para ela: irmã Priscila, eu estou bonito, me elogia, e ela me elogia, o elogio não é sincero, o elogio não é verdadeiro, ela só está fazendo o que eu pedi. Só que se eu tenho intimidade com ela, é natural que ao vestir a roupa, olhar para mim, ela me teça elogios. E o que é elogio? A palavra louvor é elogio. Então quando você louva a Deus, você está elogiando a Deus. Porque o Mateus está pregando para você há 48 minutos e não disse para você o seguinte: levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá aleluia, glorifique a Deus. Porque o louvor tem que ser natural. O louvor é resultado da intimidade que você tem com Ele. Tá vendo? Agora que você entendeu, eu não precisei pedir nada, mas a intimidade que tem com Ele faz com que o elogio seja natural. Então quanto mais intimidade, é natural que o louvor seja mais intenso. Quanto mais intimidade, é natural que o grito às vezes é maior, ou às vezes o choro vem, ou às vezes você não se contenta e só fica sentado e se coloca de pé como o varão fez. Porque quanto mais intimidade, mais eu louvo, mais eu elogio e mais perto dele eu quero estar, percebe? Quando nós entendemos isso, é fácil de compreender que o noivo está nos convidando para voltar à intimidade. O noivo está nos convidando para voltar a entender que a aliança é preciosa. O noivo está nos convidando para que a gente compreenda: nós perdemos, mas não perdemos longe, nós perdemos aqui. E você sabe que está aí. Você sabe que a aliança com Ele está aqui. É que a gente deixou tanto tempo, tantas agendas, tantas coisas cobrirem o espaço com Ele. Aí Ele está dizendo: eu trouxe um menino doido de 25 anos de idade para olhar para você e para dizer: eu quero, eu preciso
de novo, eu preciso de novo, eu quero que você fale comigo, eu quero que você me conte os seus problemas. É que a gente passou tanto tempo conhecendo pessoas novas, a gente passou tanto tempo conhecendo amigos novos, e a gente começa a contar os nossos problemas, a gente começa a contar as nossas dificuldades para pessoas que não estão nem aí pra gente. Aí o noivo está dizendo: eu tinha saudade, eu tenho saudade de quando você cantava para mim, que você machucada lá dentro, mas você cantava e eu começava a curar você. A nossa intimidade era tanta que você não contava para o vizinho, para a vizinha, que só ouve o que você tem para dizer e sai fofocando, porque não está preocupado com você. Mas eu estou. Eu quero que você me conte de novo os problemas, eu quero que você me conte de novo as dificuldades, porque o seu vizinho, o seu amigo, e muitas vezes aqueles que estão ao seu lado, não pode fazer nada por você, mas eu posso. Então conta para mim, então deixa que eu faço, deixa que eu cuido da ferida que está aberta, mas para de olhar embaixo da atadura, deixa que eu cuide, deixa que eu cure, mas não fique desconfiando. Coloque nas minhas mãos e deixa eu trabalhar. Enquanto eu trabalho, você se aquieta. Enquanto eu trabalho, você confia. Enquanto eu faço, a nossa intimidade vai sendo mais intensa, e logo, no dia do nosso casamento, aquilo que nos separa, que é esse mundo, já não vai mais separar. E você não será mais a minha noiva, mas você será a minha esposa. E então, aquela promessa que um dia foi feita, que promessa? Eu vou preparar lugar junto com meu pai e depois eu venho para te buscar. Se você perceber, foi exatamente o que Jesus fez. Claro que não. João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração. É Ele olhando para você, colocando as dracmas na sua cabeça, o adorno, a aliança, e dizendo para você: na casa do meu pai tem muitas moradas. Mateus, eu estou vendo a promessa, eu estou vendo a aliança, mas cadê o vinho? Eu te falo. E ele, levantando o cálice, disse: esse cálice é o Novo Testamento da aliança no meu sangue. Como assim? É que em cada Santa Ceia nós celebramos de novo a comunhão com o amado. Nós celebramos de novo e entendemos que muito em breve Ele vai buscar a igreja. E essa comunhão que nós fazemos, essa aliança que nós temos, um dia não será mais aqui nessa matéria, não será mais aqui nessa terra, mas todos nós como esposa, como igreja, estaremos juntos diante dele, e ele que servirá. Nós tomaremos e entenderemos que a amada, que era noiva, passou a ser esposa. Olha que bonito, o texto diz que ao encontrar a dracma que estava perdida, ela não fica só eufórica sozinha, mas ela chama as amigas. O que é que você vai dizer agora, Mateus? É que quando você encontrar novamente a dracma que está perdida aí dentro, a alegria não será só sua, mas o irmão que está do teu lado também. Ele vai olhar para sua cara e dizer: eu estava com saudade desse teu sorriso no culto, eu estava com saudade dessa sua mão erguida, orando por aqueles que estavam perdidos, eu estava com saudade de quando você pregava para mim, eu estava com saudade de quando você cantava para mim. Porque quando eu encontro a dracma, a alegria é tanta, porque eu me lembro, tem um casamento me esperando. O que eu quero te dizer nesse minuto que falta é: muito em breve o céu se rasga e o seu noivo te chama pelo nome. O casamento está de pé, mas e a dracma? De olhos fechados, de olhos fechados, de olhos fechados. Senhor Jesus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Espírito Santo de Deus, qual que é a dracma que nós perdemos no meio do caminho? Qual que é a dracma que nós perdemos no meio dessa dificuldade, dessa turbulência? Qual que foi a dracma, Senhor Jesus, que não está mais lá? O Senhor sabe, o Senhor conhece, me ajuda a encontrar, me ajuda a achar, me ajuda a entender que não é só pregar para o Senhor, mas de ser achado, Senhor Jesus, dentro do Senhor, dentro de Ti. É entender, Espírito Santo, que pregando cada vez mais, eu não me encontre reprovado pelo Senhor. Não é só pregar, não é só cantar, Espírito Santo. Eu sei que trabalhar para o Senhor é consequência da intimidade que nós temos, mas nos ajude a enxergar, a abrir os nossos olhos e compreender que a maior alegria, Espírito Santo de Deus, que a maior felicidade, Espírito Santo, é nós entendermos que o nosso nome está no livro da vida. É entender que existe um lugar melhor nos esperando. É compreender que
que não éramos dignos e nem merecedores, mas a tua graça, o teu poder nos alcançou. Então grava a eternidade nos nossos olhos, Pai. Grava a eternidade em nós, para não pecarmos contra Ti. Grava a eternidade, Senhor Jesus, nas nossas mentes, que no nosso dia a dia, o nosso maior prazer não seja possuir coisas, porque tudo que nós temos aqui ficará aqui. Mas, Senhor, contigo não. Contigo é diferente, amado. Contigo é diferente, mestre. Nós precisamos compreender que sem o Senhor não vale. Que sem o Senhor não vale a pena. Que sem ter intimidade contigo, tudo isso aqui é vão. Tudo isso aqui é passageiro. Muitas pessoas, Espírito Santo, eles cantam, eles pregam, mas não tem mais o Senhor. Nós não queremos mais isso. Nós não queremos ser achados em falta. Nós não queremos estar distante. Nós queremos estar próximos. Tão próximo, Senhor Jesus, de perceber o que o Senhor quer e o que o Senhor não quer. Então nos ajude, Pai, a enxergar. Nos ajude, Senhor Jesus, a abrir os nossos corações a Ti. E não faça uma visita não, faça morada. Transforma a nossa vida, transforma a nossa alma. Nós carecemos do Senhor. Se o que nós fizermos, Senhor Jesus, nos deixar distante de Ti, tira isso. Se os nossos sonhos, projetos, se os nossos desejos nos afastam de Ti, tira todos eles e traga os Teus projetos, os Teus sonhos, as Tuas vontades para nós. Nós carecemos do Senhor. O que o Senhor tem para nós é maior e melhor do que o que nós temos para oferecer. E não, Senhor Jesus, o que nós esperamos, mas aquilo que o Senhor tanto espera e tanto quer de nós. Nos ajuda a estar diante do Teu altar e diante do Senhor em intimidade, em sinceridade. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado. Sê com Ele, sê com ela. Que a nossa boca, Pai, se encha de alegria, mas em falar do Teu nome, em falar a respeito do Senhor, em falar a respeito de Ti, mas também de ter intimidade com o Senhor. Nos volte, ó Pai, a orar de madrugada. Nos volte, nos faça voltar, Espírito Santo, a orar na nossa casa, a fazer aquele cantinho da cama, Senhor Jesus, ser o nosso altar na Tua igreja, ser o local de intimidade, Senhor Jesus. A nossa igreja será a nossa primeira casa, mas a nossa casa será a nossa primeira igreja. Que a nossa família volte a orar, que a nossa família volte a Te buscar, que na nossa casa nós voltamos a sentir a Tua presença, que os nossos filhos voltem a ser batizados pelo Teu Santo Espírito, que as nossas crianças voltem a desejar estar na Tua casa, que a nossa esposa volte a ser edificadora de lar, que os maridos voltem a ser provedores e líderes e também sacerdote, que as esposas voltem a chorar de alegria ao acordar de madrugada, com o marido colocando a mão na cabeça dela, orando por ela e acreditando que ela é edificadora do lar, que a esposa volte a agradecer pelo marido que tem em casa. A nossa família e o nosso casamento não entrará no IBGE como causa de divórcio, mas entrará como casais casados até a morte. A nossa família voltará a estar diante do Senhor, a nossa casa voltará a estar diante de Ti, e não seremos, ó Pai, pessoas que cantam com o coração distante, pessoas que pregam com o coração longe, mas nós seremos pessoas que pregam que vivem e vivem que pregam. Nós cantaremos e cantaremos com a alma também. Nós sentiremos a Tua unção, nós sentiremos a Tua presença, e cada culto gerará intimidade, gerará sede dentro de nós. Então, por favor, Senhor, como água viva que flui, Senhor, da nossa alma sedenta, da nossa alma cativa, da nossa alma distante do Senhor. Porque se as águas que é o Senhor fluir e jorrar, nós voltaremos a colher os frutos da intimidade contigo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar uma oração mais uma vez. Meu Pai, eu quero ser levado por Tua direção.
pacote é completo, né? O marido canta e a mulher... Opa, o marido pega e a mulher canta e é uma bênção de Deus. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida poderosamente. 25 anos? Não é cara de 40. Eu conversei com a minha esposa na hora que você falou. Eu falei, você tem uma palavra muito madura, né? Com 25 anos, uma bênção de Deus. Que Deus conserve o seu ministério, a sua humildade, né? E o capacite mais e mais. Um prazer conhecê-la. Voz linda, ungida. Que Deus abençoe, família linda. Quem foi edificado, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Ele ministrou no casa de Neemias, foi uma grande bênção. Eu falei, preciso trazer esse homem aqui. E mais uma vez Deus falou poderosamente conosco. Quero agradecer a todos pela presença. Amados, no domingo pela manhã nós temos aí estudo da palavra do Senhor. Nós estarás iniciando uma série de escatologia. Amém? Então você que quer aprender sobre a volta do Senhor,